Pirâmides, página 100. As pirâmides formam outro grupo muito importante de poliedros. Sem dúvida, um dos modelos mais famosos é o encontrado nas pirâmides do Egito. Essas são as pirâmides do Egito. A Quéopes. Enfim, esse modelo é conhecido como pirâmide de base quadrada. Entretanto, há vários outros modelos de pirâmides, podendo apresentar outros polígonos na base, como está indicado nas figuras. Temos aqui uma pirâmide, tá vendo? O corte passa bem. Uma pirâmide de base triangular, que já é uma pirâmide de base quadrada. Aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Aqui é uma pirâmide de base hexagonal. Então, é possível notar em cada uma das ilustrações anteriores duas características marcantes em qualquer pirâmide. Primeira, todas têm as faces laterais triangulares. Todas têm as faces laterais triangulares, certo? Segunda, cada uma delas apresenta uma única base, ó. Uma base, ela só tem uma base, não é igual os prismas que tem duas bases. Oposta a um único vértice. Então, essa base, ela está oposta a um único vértice. Ela não está de um lado e o único vértice está oposto à base, formada por um polígono. Então, a nossa base é formada por um polígono. Seguindo uma lógica semelhante à dos prismas, uma pirâmide também é nomeada de acordo com o polígono de sua base. Veja os dois exemplos, que é uma pirâmide de base triangular e aqui é uma pirâmide pentagonal. Com relação aos elementos de uma pirâmide, também consideramos que, sendo ela um poliedro, possui vértices, arestas e faces. As faces são separadas em base e faces laterais. Veja na figura. Bom, então aqui, ó, temos as nossas faces laterais e a base. E as quinas, né, são as nossas arestas. E o vértice, que são os nossos cantinhos que unem as arestas. Então, temos sempre a base mais um, que representa aquele vértice oposto à base. Isso aí, agora vamos para os exercícios. Página 124, módulo 48, exercício de aplicação. 1. As figuras, dá um pause e vão e já peguem os encartes de vocês. Os encartes que vocês fizeram lá no módulo 45 das pirâmides, tá? Então, as figuras representam pirâmides. Complete o quadro com o que é pedido. A gente consegue ver uma pirâmide de base triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, certo? Então, quais são os números de vértices dessa pirâmide A? São os meus cantos, 1, 2, 3, e o vértice que está oposto à minha face, à minha base, tá? Então, este, né? 4. Então, são sempre a quantidade de lados mais quem? Mais. Então, aqui é um quadrado. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. E o vértice oposto à base, 5, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais um, 6. E aqui nessa pirâmide base hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, número de vértice, 4, 5, 6, 7. É isso? 4, 5, 6, 7. Isso aí. Número de arestas. Bom, será a nossa base vezes, ó, observe, tenta estabelecer a relação. Eu tenho uma base triangular, então, 3 lados. E as laterais? A quantidade de arestas são a quantidade de, ó, aqui eu não tenho na minha base 3 arestas. 1,
2, 3. E além dessas arestas, eu tenho as que sobem, né? Que vai de encontro ao vértice oposto. Ou seja, ao cume da pirâmide. Então, 3 na base e vai também subir 3 arestas. Então, 3 e 3, 6. Agora aqui, quantas arestas eu tenho na base? 1, 2, 3, 4. E quantas sobem? Quantas arestas sobem? 4 também. Então, aqui, 4 na base, 4 nas faces laterais, 8. E aqui, quantas arestas na base? 2, 3, 4, 5. E quantas que sobem? 5 também. Aqui, na base, 6. E quantas que sobem? Vocês conseguiram relacionar que tem sempre a quantidade das arestas no prisma, a quantidade de arestas de uma face era de outra e das laterais. Aqui eu consigo observar que a quantidade de arestas da minha base é a quantidade das faces laterais. Só não tem duas bases. Então, lá no prisma a gente fazia vezes 3, né? Achava lá quantos lados tinha, quantas arestas na base e multiplicar por 3. Aqui, só vou multiplicar, eu tô observando que só tá dobrando, né? 3 ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces laterais. Então, é o dobro, né? Então, aqui a minha face do polígono tem 3 vezes 2, 6. Se eu falei 9 agorinha, desculpa, eu falei errado. Então, aqui eu tenho 4 lados, né? Então, 4 arestas. E quantas que sobem? Também nas faces laterais, 4. Ou seja, 4 vezes 2, 8. E aqui, 5. 5 vezes 2, 10. 6. 6 vezes 2, 12. Essas são as nossas arestas. E agora, o número de faces. O número de faces, lembra que lá no prisma a gente verificava a base, quantos lados a base tinha, seria a quantidade de faces laterais, mais 2. Só que aqui eu não tenho duas bases, só tenho uma. Então, vai ser quantos lados a base do meu polígono possui, e aí, essa vai ser minhas faces laterais, mais 1. Então, aqui vai ser mais 1. Então, aqui eu tenho um polígono na base triangular, 3 lados. 3, então a face é 3 mais 1, que é igual a 4. Ah, aqui eu tenho um polígono quadrangular. 4 lados. Mais 1, que representa, então, 4 faces. Mais 1, 5. Então, 4 mais 1. E aqui são 5 lados. Então, 5 mais 1. 1 representa quem? A base. Então, aqui eu tenho 6 faces. Aqui, 6 mais 1, 7. Então, ficou 4, 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, é isso aí. Vamos lá pro número 2. Deixa eu só copiar aí. Se não deu de copiar, dá um pause, tá? E vamos que vamos. 2. No módulo anterior, mostramos que há relações interessantes entre o número de faces, vértices e arestas, com o polígono que forma a base do prisma. Da mesma forma, podemos analisar outras curiosidades envolvendo as pirâmides, tomando como referência as pirâmides indicadas para montagem no módulo 45. Então, pega lá os encartes de vocês, as pirâmides, que são os polias de cor amarela, e o quadro do exercício anterior. Pense, analise e responde o que se pede. Em cada pirâmide, há sempre um polígono na base e um único vértice fora desse polígono? Sim, né? A gente observou que sempre há um polígono na base e somente um vértice fora desse polígono. Então, sim, para contar o total de vértices de uma pirâmide, é correto afirmar que basta adicionar uma unidade ao número de vértices da base? Sim, eu achei o número de vértices da base, coloquei mais um que representa o cume, ok,
É isso aí. Sim, o número de arestas é o dobro, o número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base? Sim, e fizemos essa observação já, né? Que aí vai representar as bases e as arestas que sobem, tá? Então, é o dobro, sim. D. O número de vértices e de faces é igual em uma pirâmide? D. O número de vértices e de faces é igual a uma pirâmide. Se a gente observar no exercício 1, vocês já vão ter a resposta, certo? Então, olha aqui. O número de vértices, que são os meus pontinhos. 3, 4. E as faces? 3 laterais e a base. 4. E aqui, quantos vértices? 4 vértices. 5 vértices e faces. 4 faces mais 1, 5. Então, eu vou observando que realmente as faces, elas são iguais aos números de vértices. Ó. Se eu observar também as colunas, ó, eu também consigo observar isso, certo? Então, o número de vértices e de faces é igual a uma pirâmide? Sim. Uma pirâmide foi formada por um polígono de 6 lados na base. Então, é correto concluir que o número total de arestas dessa pirâmide é... Então, uma pirâmide foi formada por um polígono de 6 lados na base. Bom, tenho 6 lados. É correto concluir que o número total de arestas dessa pirâmide é só ver o dobro, né? Então, eu tenho 6 arestas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. E vão subir 6 para formar as faces laterais. Então, 6 vezes 2, lembra? Quando a gente comentou que no prisma é vezes 3, na pirâmide vezes 2. Então, 12, letra C. A forma de um cone, mostrado na ilustração, pode ser semelhante ao de uma pirâmide. É claro que, por não ser um poliedro, o cone não pode ser uma pirâmide. Além desse fato, há duas características básicas apontadas no texto teórico que fazem com que um cone não seja uma pirâmide. Explique quais podem ser essas duas características. Então, vocês vão lá na parte teórica. Quando a gente volta lá na parte teórica, na página 100, a gente verifica duas características. Ó. Todos os pirâmides têm faces laterais triangulares e cada uma delas apresenta uma única base oposta a um único vértice, formada por um polígono. A base é um polígono. E quando estamos falando do cone, né, a base é circular. Então, o cone não apresenta um polígono como base, mas sim um círculo. Além disso, ele não possui faces laterais triangulares. Essa é a nossa... Espero ser essa resposta aí, tá? 5. Considere uma pirâmide base hexagonal, tomando como referência o nome desse sólido, faça o que se pede. Qual o nome do polígono da base dessa pirâmide? Hexagonal. Para quem assistiu aí a Copa, o Brasil estava em busca do hexa, né? Então, qual o nome do polígono da base dessa pirâmide? E qual que é o nome do polígono? Hexágono, né? Então, um polígono com 6 lados, hexágono. E quantos lados tem a base dessa figura espacial? Quantos lados tem a base dessa figura espacial? Espera só um minutinho. Quando fala espacial, então eu estou envolvendo a terceira dimensão. Então, quantos lados tem a base... Não esses lados. Quantos lados aqui, ó? Tem a base dessa figura espacial. Bom, tem 6 lados, certo? Então, hexágono e 6 lados. Dê o total de vértices dessa pirâmide. Os vértices da base mais um que está oposto. Então,
2, 3, 4, 5, 6, mais um, 7 vértices. Deu total de arestas, são as arestas da base vezes 2. 6 vezes 2, 12. 12 arestas. Por que ele deu o total de arestas dessa pirâmide? Hexágono, 6 lados, 6 mais 6 que se sobe, 12. Que houve um erro aqui na digitação. Então, são 12 arestas. Marca certinho no livro de vocês, na apostila de vocês. 12 arestas. Deu o total de faces. Bom, tem os 6 lados, então são 6 faces laterais, mais a base, 7. São 7 faces. Então, o 5 está concluído, vamos para o 6. 6, na página 126. É possível que uma pirâmide tenha um número ímpar de arestas? Pense nisso e responda. Bom, as arestas sempre vai ser a base, né? Um pouquinho. A base, só que sobe a mesma quantidade. Lembra que eu vou multiplicar por 2? Eu pego a base e multiplico por 2. Então, aí quer saber das arestas. Se eu estou multiplicando qualquer aresta que der, multiplicado por 2, então ele vai estar de par, né? Então, qualquer número que eu estou multiplicando por 2, ele vai dar um número par. Então, não. Se o número de arestas da pirâmide é sempre o dobro do número de arestas da base, o resultado será sempre par, pois qualquer número multiplicado por 2 resulta em um número par. Ok? Então, olha que interessante. Exercício proposto, coloque o nome de vocês na frente, certo? A data, então, para vocês fazerem. TC, página 126, certinho? Muito obrigada. E lembre-se, tira foto, manda para alguém no WhatsApp, depois entra lá na plataforma AVA, depois de uma mãozinha que vai estar escrito TC de Matemática, módulo 48, aí vocês vão lá em anexar a foto, o arquivo e vão mandar. Muito obrigada.